Você já deve ter visto por alguns espaços pelas cidades a frase, você tem certeza? A frase provocativa, né? Você tem certeza? Ou então o desenho de dois ícones brasileiros, Lampião e Maria Bonita. São expressões do nosso convidado de hoje aqui, do artista Júnior Capê. Ele está celebrando 25 anos de carreira e 20 anos de São José do Rio Preto. Já 20, ele estava me explicando que ele é de Santos, Sim. Já está radicado em São José do Rio Preto há 20 anos. Perguntei para ele se ele já acostumou com o R e com o calor. Nosso R, ele falou que não, de jeito nenhum. Estou me policiando para não acostumar. E é verdade, é muito feio mesmo, mas é isso. Júnior, muito obrigado pela sua presença Querido, em nosso obrigado. programa. É bacana a gente poder conversar sobre isso, conversar sobre arte, conversar sobre expressões das pessoas, né? Isso é muito legal. E essa celebração dos 25 de carreira e 20 de São José do Rio Preto acontece através de uma exposição que está montada no Rio Preto Shopping, em São José do Rio Preto. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa exposição. Primeiro, agradecer a sua presença em nosso programa e responder essa pergunta. Eu não tenho certeza de nada. Você tem? Nunca, e é o que me move. A não certeza é o que me move na minha produção criativa. Bacana. Sempre. O que é que você está mostrando no shopping, Júnior? Então, recebi o convite da exposição e esse trabalho de se debruçar sobre a própria obra e analisar, né, essa demanda de projetos. Então eu tentei organizar e eu me percebi como um artista, uma pessoa que é múltipla, que trabalha em algumas áreas de criatividade. Então a exposição ela é basicamente um agrupamento, são estações, eu criei uma metáfora do metrô, então tem linhas de metrô no chão, que você escolhe aquela linha daquela cor e vai cair numa estação, que são os totens. Então fala, o Júnior Artista é a maior parte da exposição, pega esses 25 anos. Tem o Júnior e a cultura hip hop, eu tenho uma relação com a cultura hip hop, nessa cultura urbana, tanto na dança como no grafite. Tem o Júnior, o início do Júnior lá em Santos, o início, a origem do Júnior pichador, que transita para o grafite, para o muralismo. E agora, mais recente, tem o Júnior, tem a minha empresa, Casa de Criar, que é esse espaço de cultura independente, e esses dois totens para esse Júnior múltiplo, o Júnior educador, o Júnior designer, fotógrafo. Então privilegia a arte, mas mostra essa multiplicidade de Júnior. Sem se preocupar, inclusive em rotular, né? Não, mais artista. Daquilo, Eu já sofri com isso, assim, como eu me chamo? Já passou por... Se você olhar meus releases, visual, plástico, multiartista, aí artista. Hoje eu me chamo artista. Bacana. E essa diversidade toda está expressa nessa exposição. Nessa exposição, iconográfica. Então, são fotos e textos apresentando esse panorama. Os textos são seus mesmos? Textos meus. E o mais legal são os objetos. Tem objetos de memória. Tem uma vitrine com objetos. Eu tenho um perfil meio um tanto acumulador. Então, eu guardo muita coisa e evito jogar fora. E o que me deu um trabalhão no momento de pesquisa. Porque eu tinha tudo. Só faltava decupar aquilo, né? E aí é um sofrimento, né? Porque eu tinha muita opção para ir tirando... Inclusive a decisão de alguma coisa descartar, o que fica de fora. Isso é o que dói. E possibilita essa chance de trazer coisas. Então eu tenho meu primeiro recibo de um trabalho profissional. Em cruzeiros. Nossa. Então, por exemplo, a roupa que eu uso para pintar. Então são coisinhas que você olha e aí materializa aquilo, né? Que estaria só no texto. Interessante como a gente, às vezes, tem a percepção de que algumas coisas vão servir em algum momento para alguma coisa. Sim, sempre essa sensação. É a desculpa do acumulador, né? Vou usar. E deu certo agora. Que bacana. A exposição já tá em funcionamento? Vai até quando? Vai até o dia 1º de agosto. Abriu anteontem. Certo. Então, ontem foi o primeiro dia e vai até 1º de agosto. Tem uma programação, tem também uma oficina de... Isso. Para não ficar ensimesmado em mim, né, falar do artista, eu propus 3 encontros comigo para bater papo sobre temas de pesquisa minha. Então, cultura hip hop, cidade, memória e criatividade. Eu vou ministrar oficinas de criatividade, atividades práticas, com as crianças e adultos, destravar, né, porque a gente nasce criativo e com a adultez a gente vai deixando de ser. O sistema arranca isso da gente e a gente vira produtor, né? Não fazedor. Exatamente. Não cria mais. Então é possível destravar isso. E um terceiro bloco que são o Júnior Capê Convida, que eu chamo amigos e os vieses, né? Eu chamei um grupo de ex-alunos que
se tornaram fotógrafos, que eu ministro aula de fotografia. Certo. Então, essa experiência comprovada, assim, passaram por mim, optaram por essa profissão e estão estabelecidos nessa profissão. Convido um grande amigo que foi meu professor, Álvaro Ratner, para falar sobre cultura norte-americana. Convido 3 artistas mais recentes que estão trabalhando comigo, Jeff Telles, Alexandre Mancini e o Arlen Félix, né, para falar dos trabalhos deles. É sempre a pessoa fala do trabalho dele e perpassa por mim. Então, se der, cita que hora que a gente se tocou, né? E para poder democratizar, eu acho muito importante. Educar e problematizar é o fundamental. Sem dúvida. Você tocou em alguns pontos aqui que, por si só, se a gente começasse a conversar sobre cada um deles, por exemplo, a maneira como se enxerga a cidade, a gente conversaria muito tempo aqui. Mas eu tenho muita curiosidade, gosto de conversar sobre isso, sobre a cidade. Assim, uma cidade como São José do Rio Preto é uma cidade relativamente nova. Sim. Se desleixou em relação à própria memória, perdeu muita coisa da memória, a gente não tem tanta referência em relação a isso. Ainda bem que algumas coisas foram guardadas, mas nem tudo, né? Sim. E, por exemplo, no caso de vocês, artistas muralistas ou artistas do grafite, etc., como é que vocês encaram existe uma má vontade em relação às pessoas, em relação ao trabalho de vocês, não sei se a todos vocês. Como é que vocês encaram tudo isso? E o que é grafite, o que é depredação? Muito obrigado por essa oportunidade de sempre explicitar isso, né? De mostrar as diferenças. Sabe bem essa diferença? Existe uma diferença. Sabe. Né? É que para a população, como é uma coisa codificada, eles até olham para um grafite e falam que pichação bonita. Erra na nomenclatura. Sim. Então é uma coisa básica, assim. E depois olha para uma pichação e fala, olha esses grafites aí, que feios. Então até tem uma boa intenção, gosta, mas troca nome, né? Não sabe distinguir a nomenclatura. Vamos lá. Pichação, para mim, é uma coisa muito simples. Essa experiência toda de ter sido pichador é muito simples. O ser humano quer se expressar. Exato. Quer se expressar. Das cavernas ele escrevia. É uma mídia, né? Ele contava, exato, ele contava a sua história, suas narrativas de caça, de religião, de crença. Trazendo para o século XX, o moleque escreve no caderno. Ele pega a caneta e escreve na carteira. Rabisca a carteira. Na parede de casa. Isso, criança rabisca a parede de casa. Isso só toma uma proporção maior. Alguns vão para a cidade, vão para a rua. Então aquilo que era 30 por 30, vira um muro, vira um prédio, vira... Então é a questão do adolescente querendo se expressar no meio público. Aí é a grande questão. Ah, mas é propriedade alheia, é propriedade privada. Ele sabe disso. Ninguém faz de conta que ele está fazendo algo legal perante. Estamos falando de expressão. Legalidade é outro assunto. É uma transgressão. É uma transgressão. Exato. Né? É o momento de ser adolescente. E ser famoso. Ele busca ibope. A chamada rebeldia sem causa. Só que não é sem causa, não. Tem causa sim. Tem motivação, assim. Sim, social. Ele está querendo se expressar. Ele pode se sentir oprimido socialmente. Ele pode ser um garoto periférico ou não. Também não é uma coisa, pichador é periférico. Não. Nada disso. É mais um rótulo. É a pessoa que quer se expressar. Então é isso. Ele quer se expressar em grande escala. E ele cria uma caligrafia e repete essa caligrafia ostensivamente. Tanto que uma pessoa comum não lê. Ele vê o rabisco. Ele escreve para os outros pichadores. O reconhecimento vem da classe, do meio. Então é uma coisa assim, eu sou famoso pelos meus pares. Para a cidade é todo mundo sujeira. É praticamente um código, Um código, exatamente. Pode reparar que em São Paulo são letras mais pontudas, um estilo gótico, que origina da década de 70 do punk, cena punk em São Paulo muito forte, das capas de disco. No Rio de Janeiro são assinaturas, são rabiscos mais fluidos, como se fossem rubricas. Então, cada região cria um estilo próprio até. Certo. É possível. E o grafite é, entre aspas, muitas aspas, uma evolução estética disso. Então, a letra é um traço. No grafite, eu já crio o contorno, ponho cor dentro dessa letra, evoluo na base da letra. Né? No grafite vinculado ao hip-hop é muito forte a presença da letra, da palavra. Agrego a isso um personagem, depois constituo um cenário e pronto, virou um tema. Aí cor, aí eu tenho outras preocupações. Cor, equilíbrio, tema, profundidade, realismo ou não. Em geral, fica uma coisa muito agradável para os olhos. Agradável, exatamente. E grande, né? Uma coisa que toma a cidade. Porque se ela for pequena, proporcional, ela não vai conversar com a cidade. Ela tem que ser
né, proporcional ao meio urbano. A questão é essa, conversar com a cidade. Dialogar, eu gosto muito dessa frase, dialogar e escrever na pele, eu falo da pele da cidade. O grafite é a pele da cidade. Como é que você encara essas questões? Por exemplo, a cidade de São Paulo agora, o prefeito de São Paulo, nesse momento, está decretando a caça aos moradores de rua, as grafiteiras, todo mundo, né? Como vai ser possível conviver com essas duas vertentes aí? Sempre, Tem que sempre, ser, né? Sempre convive com gestões mais midiáticas como a do Dória, que aparecem contra ou a favor. Lá atrás a gente teve o Jânio, Sim, foi a que mesma coisa. caçou dois pichadores específicos, assim, o Pessoinha e o Juneca, que eles picharam o gabinete dele. Deu jornal, foi... Então, são oscilações. Mas mundialmente a tendência é a coisa crescer. Na Europa, no mundo todo, a arte urbana, o grafite está em parede, em penas de prédio, estão ganhando cada vez maior escala. Então, no macro, só está crescendo. E expandindo e ficando mais democrático. Você lembrou do ex-prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, também ex-presidente da República, ele também foi um pichador. A vassourinha dele aparecia em tudo quanto é lugar. Exato, aí servia, né? Com estêncil, né? Exatamente. Outra iniciativa que foi muito marcante em relação aos espaços públicos, etc., foi as casas pernambucanas, né? Lembra disso? Lembro. Nas barrancas de rodovia. Não sei quem escrevia aquilo, era uma estratégia da loja para fazer isso. Sim, tem um também bem originário em São Paulo, que era o Cão Fila. Cão Fila. Que o cara só estava querendo divulgar o canil dele. Uma raça que ele vendia. E virou um pichador sem querer. Ele era referência para os moleques. Né, o Cão Fila, quilômetro 32, eu acho. Isso. Tudo isso numa época em que a gente tinha muito menos possibilidades de interação entre as pessoas. Hoje é muito mais fácil, Exato. através das redes sociais. Caramba, hoje... você consegue tudo isso. Né? Bom, e também essas manifestações, eu acho que o movimento hip-hop entra muito nisso. Né? Também é isso, só que ao invés de pintar paredes, os espaços públicos ou não, é uma manifestação artística que chama a atenção das pessoas, e o objetivo é esse mesmo. Exato. E me parece, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, Júnior, Rio Preto se desenvolveu bastante nessa área, tem um grande movimento, um movimento importante da cultura hip-hop. É um fenômeno muito característico, é muito legal. E muito engraçado, porque a gente, teoricamente, não teria muita coisa a ver, somos uma coisa meio Estamos regional, meio sertanejo, meio coisa assim, Exato. Mas veio uma vertente totalmente Exato. diferente. Né? Eu cheguei, e isso é legal a visão de fora, aí ficou muito nítido. Então eu venho em 95, chego aqui, já inserido na cultura hip hop de Santos, inserido no meio do rap, do grafite. Chego aqui para cursar tradução na Unesp e percebo exatamente isso. Olha, tem grafite. Olha, eu fiquei sabendo, não, os meninos vão dançar, os b-boys. Tem DJ para tocar para os b-boys. Eu falo, gente, tem os 4 elementos da cultura. Isso é mágico. E persiste. O mais interessante é isso. Estamos em Rio Preto, 400 quilômetros da capital. Não teve nenhum estímulo oficial ou não sobre isso, nenhum. Veio da terra, do chão, da pele e manteve. Não foi uma tendência também. Podia falar, nos anos 90 teve hip hop em Rio Preto. Não, é persistente, consistente, os 4 elementos. Que é o grafite, que é o rap, que é o DJ e que é o b-boy. Né? As 4 expressões, linguagens, elas se mantêm e representativas. Daqui saiu a primeira equipe brasileira a representar o Brasil num campeonato mundial por equipes. Saiu o primeiro b-boy num campeonato individual. Tem grafiteiros já renomados na América Latina. Tem DJ campeão brasileiro de performance. Então, isso é muito bonito de se ver, olhar para trás nesses 30 anos, né? Eu já estava em 88, acho que com a primeira expressão ali, até hoje. É da cidade para a cidade. E fica esse paradoxo. Rio Preto, nova, 160 e poucos anos, Exato. É nova, é nada. Exato. Com essa característica majoritariamente country, sertaneja, e essa célula resistente. Essa característica country, etc., foi influenciada por veículos de comunicação, Sim. Enfim. Agora, muita essência. Muito. Gozado isso, muito engraçado. Muito bonito. Eu acho muito, no macro, como pesquisador também, eu acho muito bonito. Assim, como... É quase que um primitivismo, se você comparar com a arte naif, por exemplo, é mais ou menos isso. Exato, né? É visceral. Ninguém estudou aquilo, mas chegou. E resistente, exatamente. Bacana. Que legal.
Exatamente. Bom, vamos falar um pouco sobre a sua exposição, Sim. senão daqui a pouco eu Sem já desconfiava que nosso assunto aqui É muito corríamos amplo. o risco de ir longe. O Júlio fez a gentileza de nos mandar algumas imagens, o pessoal do shopping, do Rio Preto Shopping também mandou as imagens. Gostaria de mostrar essas imagens, que você fosse dando uma explicada para a Claro, gente, Júlio. perfeito. Vamos ver então. Essa é a Então visão aqui, geral, né? o chão ali, a gente pode ver as linhas que eu disse, para tentar organizar a exposição. Então são agrupamentos de totens, cada um com uma cor, a respectiva cor no chão, e uma coisa lúdica. A criança interage, ela segue tal cor e você cai na estação. E embarca de novo, e ao centro, essa vitrine com os objetos de memória. Bom, a criança se fascina por isso, né? Isso é mais ou menos aquela brincadeira de ligar os pontos. Exato. Atinge adultos curiosos e a criança que vai percorrendo, perdendo nessa exposição. A proposta é essa. Imagino que crianças de todas as idades, né? Dos 8 aos 80. Aos 80, 90, exatamente. Aí a proposta é essa. Aqui, essa blusa que eu pinto até hoje. Aquela camisa, ela tem 20 anos. Meu tênis está ali que eu uso. Então, são memória concreta ali. Aí tem os textos, né? Os textos, eu curei, né, o sofrimento que eu te disse, eu curei uns projetos principais e eles vão por ano e por projeto daquele ano. Bacana. Eu estou tentando achar aqui na minha ficha aqui, onde que está montado no shopping. Em frente à Saraiva, na entrada da Faria Lima. Na entrada 1. Principal do shopping. Na Praça 1, exatamente. Ali é exatamente um lugar que se presta a esse tipo de atividade. Exato. Tem sido realizadas várias desse Várias jeito, que é muito bacana. Bom, aí é o artista, né? Sim, olha lá o público. Queridos, ex-alunos, todo mundo veio. Ali é onde eu morava. Esse é um personagem icônico, é um indivíduo. Eu chamo ele de indivíduo, ele representa a nós, os seres humanos. Então ele não tem os mão e pé, mas ele tem os membros, né? Ele é bípede e não tem muitas feições, porque ele é generalizado, né? Ele abarca todo mundo, né? Abarca todos nós, exatamente. Que bacana. Deve ser bastante curioso conhecer, visitar e ganhar algum tempo visitando uma exposição dessa. Pode visitar várias vezes, porque são textos, você prevê, deu por hoje. Volta, tem mais uma estação e mais uma estação. Arte, assim, de modo geral, é isso. Não pode fruir, né? Espera aí, gente, depois você resolve, você vai comprar um sapato que tá faltando, certo? Mas que bacana, viu, Júnior? Que legal. Não, estou muito feliz. Bacana mesmo. Bom, já falamos sobre a cultura hip hop em São José do Rio Preto, você me deu notícias importantes aqui. Gozado que a própria comunidade de Rio Preto talvez não saiba, não esteja tão bem informada em relação a isso. Sim. A informação é um pilar da cultura. Quem trabalha com hip hop sabe que vai ter que sempre lutar pela boa informação. Aí é um problema sempre que talvez explicar. Relacionado com os veículos de comunicação, enfim. Sim, isso a gente já está acostumado e sabe que tem que estar sempre didático. É uma resistência gozado, né? Isso O que é diferente oprime, né? Assusta, né? No primeiro sim. momento. Então depois você se aproxima. Está feito o convite para as pessoas comparecerem ao Rio Preto Shopping Center. Tem várias atividades conforme uma programação que começou essa semana, continua até comecinho de agosto, 1º de agosto, Isso, até né? 1º de agosto. Semana que vem é o forte. Segunda, terça, quarta são os dias das palestras, dos bate-papos. Você lembra que você tem na memória quais são essas palestras, quais são as atividades de cada um desses dias? Eu não lembro os dias, mas vamos falar sobre Mas os temas vão ser fotografia com esses ex-alunos. Vão ter histórias sobre cultura pop norte-americanas, rap, com esse professor Álvaro Ratner. Falar de arte, produção atual com os artistas que estão comigo. Tem o Alexandre Manchini, que eu estou dançando com ele, estou em cena, a gente está em turnê, com o espetáculo Quero Ser Preto. O Jeff Telles, que a gente tem trabalhado junto até no meu projeto atual de memória com os tijolos pó de mico, que é a minha pesquisa atual da gentrificação de Rio Preto. Ele fez um vídeo, a gente fez junto, né, uns 3 vídeos falando de memória com os tijolos. E trabalhou com uma performance dele em Teatrópolis também, que a gente fez agora em janeiro, no final do ano. E o Arlen é um querido, né, que fica criando essa interface da produção e a mídia, né? Ele sempre antenado, sempre presente para divulgar a gente. Júlio, além de versátil, você está mostrando que é muito produtivo, né? Não tem como não ser assim, né? Sim. As coisas provocam a gente vai sempre fazendo, né? Essa coisa do tijolo pó de mico, o tijolo pó de mico é uma expressão
de Rio Preto, né? Quer dizer, assim, os bairros mais antigos talvez tenham, as construções ainda não eram do tempo do Pó de Mico, já tem os tijolos de barro, mas o Pó de Mico chegou depois. Sim. Nós que éramos crianças e às vezes visitávamos, veria sempre com coceira, porque estava subindo na pilha de Pó de Mico, etc. Sim. Mas é isso, a cidade é isso mesmo, né? Que É bacana. isso. E essa pesquisa, você falou de memória, é exatamente o que eu estou pesquisando. Eu percebi que Rio Preto está sendo demolida. Sim. Os casarões da década de 40, 50 estão dando espaço a boxes comerciais sem vida, sem alma. E em alguns casos, eu nem entendo disso, mas em alguns casos sem até necessidade, porque nem a ocupação para aquilo tudo. Tem um monte de lugar que vai ficando fechado porque Exato. E é a estratégia deles. A estratégia deles é essa. Né? Você isola aquele lugar, cria uma situação para parecer que ele é abandonado e aí justifica. Olha lá, está abandonado, vamos derrubar. Isso é clássico da gentrificação. Já houve vários exemplos de perdas fantásticas de mansões de mansões que existiam no sobrados, centro da cidade. tão A lindas. mansão Cestine, na Rua Silva Jardim, era uma Exato. coisa maravilhosa. Bom, e mais recentemente enveredando pela questão pública, a questão a velha catedral no centro da cidade, o estádio do América Futebol Clube, Exato. são coisas que desapareceram. Hoje, Exato. imagina que uma pessoa que tenha vindo a Rio Preto há 50 anos atrás e passe agora e fala assim, mas cadê aquele estádio Exatamente. de futebol que estava aqui? Cadê a igreja, né? Cadê a igreja? Sumiu a igreja. Então, quando eu soube desse caso, eu repintei. Eu tive uma performance que eu fiz a igreja original, aí me tocou demais. Falei, gente, E ela ela linda, era né? linda. Ela linda, ela tinha uma proporcionalidade de espaço que era fantástica. Né? Exato. Então, eu pintei essa performance, eu pintava a antiga na frente da atual. Assim, um painel de 2,5 por 1,5. Assim, Havia um jornalista de Rio Preto, Dr. Valdemiro Nafali, que colaborava com o Jornal Diário da Região na época. Ele escreveu uma frase que acho que resumiu muito bem a questão da nova catedral. Ele falou que serviram um peru num pires. Tá bom. Exatamente. Matou. Exatamente. Então, Rio Preto tem essa questão da memória. É uma cidade nova e já está perdendo memória, como você mesmo disse. É incrível isso, não pode acontecer. Então, com esse acontecimento, esse fenômeno surgindo, eu percebi que eu podia pegar um ícone disso, que é o tijolo. Então, há 8 anos eu tenho feito isso. A cada demolição que eu trombo, eu estou andando de carro, eu vejo que está demolindo, eu paro o carro na hora, vou no terreno e procuro um tijolo. Então, eu separo um tijolo de cada olaria. É isso que eu tenho. Então, eu já estou perto de 300 tijolos diferentes. Bom, como colecionador, como acumulador, você... Então, aquela coisa, eu sei que eu vou usar para alguma coisa. Olha que incrível. Lá em 2006, 2008 isso. Vou acumulando e guardando no telhado de casa. Vamos lá. Em 2015, acontece uma exposição no Sesc Rio Preto, vem um curador de São Paulo, ele cura artistas locais para falar sobre cidade, autocuradoria, e eu apresento essa obra para ele. Falo, tem uns tijolos, alguma coisa de potência tem aqui. Ele falou, Nada é mais concreto do que os tijolos. Vamos usar isso. Aí a obra nasceu como um empilhamento. Então é uma utopia de eu querer reconstruir essa cidade que já se foi, que nunca vai ser possível. Então nasce essa obra que é uma mureta com uns 200, na época 280, tijolos empilhados. A pessoa olha e aí fica os grandes paradoxos da arte contemporânea, né? Você olha e fala, o que é isso? É arte? Um monte de tijolo velho. Mas aí você conta a narrativa da obra e fala, não, é muita história num metro quadrado. Assim. Tudo de história ali, não é? É muito. Juni, eu já desconfiava que o nosso tempo não ia ser suficiente para a gente conversar sobre isso, mas eu queria até fazer um convite para você voltar outras vezes aqui, para a gente falar mais, inclusive sobre o movimento hip hop, por exemplo. Com certeza, a gente pode debruçar quiser trazer detalhadamente. Até para mostrar essas pessoas. Esse trabalho que você está dizendo que você está em turnê, mostrando o trabalho... Quero Ser Preto, fala sobre preconceitos. Preconceito. Uma cidade negra como Rio Preto também é assim, e tem preconceito, e é muito grande, a gente sabe que existe, é um preconceito cortês, cordial. Velado, né? Sim. Exatamente. Então, estou aberto. A gente volta para conversar sobre isso. Vamos fazer a série Junica P falando. Mas primeiro vamos reafirmar o convite para as pessoas comparecerem ao Rio Preto Shopping até dia 1º de agosto e ver essa exposição que é instigante, provocativa, não é isso, Júnior? Junica P, 20 por 25, 20 anos de Rio Preto, 25 de produção, buscando reflexão. Então venham entrar no meu cérebro, eu brinco que é isso, é entrar na minha mente e mapear minha produção desses 25.
Legal. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado, querido. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos e tchau, pessoal.